O velho foi rejeitado por seus 5 filhos, mas um desconhecido mudou seu destino. Manuel Tavares arrastava os pés pela estrada de terra que cortava a zona rural de Sorocaba, carregando uma mala de couro desgastada e um envelope amarelado que tremia em suas mãos trêmulas. Aos 75 anos, ele acabara de ser expulso da casa do último filho que lhe restava, Marcelo, depois de uma discussão que ainda ecoava em seus ouvidos como uma sentença final. Pai, o senhor não pode mais ficar aqui. Minha esposa não aguenta mais suas tosses durante a noite. Foram as palavras que o expulsaram da 5ª e última tentativa de encontrar um lar entre seus próprios filhos. O sol começava a se pôr quando Manuel parou no meio da estrada, olhando para os 2 lados sem saber qual direção tomar. Para onde vai um homem que construiu 5 vidas e agora não tinha lugar em nenhuma delas? Suas pernas bambeavam, não apenas pela idade, mas pelo peso da rejeição que carregava como uma pedra no peito. Foi quando ouviu o barulho de um motor se aproximando. Um Fusca azul dos anos 80, com a lataria um pouco amassada, mas bem cuidada, reduziu a velocidade até parar ao seu lado. O motorista, um rapaz de uns 35 anos com as mãos calejadas e um sorriso gentil, abaixou o vidro. Boa tarde, seu Manuel. O senhor está precisando de carona? Manuel levantou a cabeça, surpreso. Como aquele jovem sabia seu nome? Rodrigo Santana era mecânico na cidade e já havia ouvido falar do velho Manuel através de alguns clientes mais antigos, que sempre elogiavam sua habilidade com motores. Rapaz, eu não sei nem para onde ir, confessou Manuel, a voz embargada. Pode entrar, seu Manuel. Vamos conversar. Dentro do carro, o silêncio pesava entre os 2 homens. Rodrigo percebia que algo muito grave havia acontecido com o idoso, que segurava aquele envelope como se fosse sua única riqueza no mundo. Seu Manuel, desculpe a curiosidade, mas o senhor não tem para onde ir mesmo? As palavras de Rodrigo abriram uma comporta que Manuel tentava manter fechada há semanas. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado, enquanto ele contava como havia sido rejeitado por todos os 5 filhos, um por um, sempre com a mesma desculpa de falta de espaço ou problemas com as noras. Trabalhei 40 anos como mecânico, rapaz. Criei esses 5 meninos sozinho depois que minha Conceição partiu. Vendi tudo que tinha para dar estudo para eles. E agora... A voz dele sumiu. E agora eles são todos formados e bem de vida, não é? Completou Rodrigo, que já conhecia histórias similares. É. Carlos é engenheiro, Roberto é dentista, Marcelo é contador, Paulo trabalha num banco e até minha única filha, a Lucia, é professora universitária. Todos têm casas grandes, carros bons, mas nenhum tem um cantinho para o pai. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Órfão desde os 12 anos, sempre sonhara em ter um pai. Enquanto ali estava um homem que tinha 5 filhos e se sentia mais sozinho que ele. Sem pensar 2 vezes, tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas. Seu Manuel, o senhor conhece de mecânica mesmo? Filho, trabalhei nisso a vida toda. Até hoje consigo identificar um problema no motor só de ouvir o barulho. Então venha comigo. Tenho uma oficina pequena aqui na cidade. Tem um quartinho nos fundos que uso para guardar ferramentas. Não é grande coisa, mas tem uma cama e um banheiro. O senhor pode ficar lá enquanto a gente resolve sua situação. Manuel olhou para Rodrigo com desconfiança. Depois de ser rejeitado pelos próprios filhos, era difícil acreditar que um estranho pudesse oferecer ajuda sem querer algo em troca. Rapaz, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Quem falou em dinheiro? Se o senhor realmente entende de mecânica, pode me ajudar na oficina. Tenho muito serviço e às vezes não dou conta sozinho. A oficina de Rodrigo ficava numa rua movimentada de Sorocaba, entre uma padaria e uma loja de autopeças. Era pequena, mas organizada, com 2 elevações para carros e várias ferramentas dispostas com cuidado nas bancadas. Nos fundos, realmente havia um quartinho simples, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela pequena que dava para um quintal com algumas árvores frutíferas. Não é um palácio,
mas é limpo e seguro, disse Rodrigo, um pouco envergonhado da simplicidade do local. Manuel entrou no quartinho e sentou na cama, ainda segurando seu envelope. Pela primeira vez em meses, sentia que estava em algum lugar onde não era um fardo. Por que está fazendo isso por mim, rapaz? Porque às vezes a gente precisa ajudar para ser ajudado, seu Manuel. E quem sabe o senhor não me ensina umas coisas sobre mecânica que eu ainda não sei? Naquela primeira noite, Manuel mal conseguiu dormir. Não por causa do local, que era mais confortável que a sala onde dormira na casa de Marcelo, mas por causa das emoções conflitantes que sentia. Gratidão por Rodrigo, dor pela rejeição dos filhos e uma vergonha profunda por estar dependendo da caridade de um estranho. Por volta das 3 da manhã, uma crise de tosse seca o acordou. Era um problema que vinha se agravando há meses, mas que ele escondia de todos para não dar mais motivos para ser rejeitado. Tentou abafar o som com o travesseiro, mas Rodrigo ouviu e veio verificar se estava tudo bem. Seu Manuel, essa tosse não está normal. O senhor já foi ao médico? Rapaz, médico é coisa cara. Além do mais, isso é só uma gripe que não quer ir embora. Amanhã vamos ao postinho. Não aceito não como resposta. Na manhã seguinte, após uma consulta no posto de saúde, Manuel descobriu que sua tosse era sintoma de um problema cardíaco que vinha se desenvolvendo silenciosamente. O médico receitou alguns remédios e recomendou acompanhamento regular, algo que seus filhos nunca haviam notado ou se importado em perguntar. Como é que 5 filhos formados não perceberam que o pai estava doente? Murmurou Rodrigo, indignado, enquanto pagava os remédios na farmácia. Eles estavam ocupados demais com as próprias vidas, filho. E eu não queria ser mais um problema. De volta à oficina, Manuel observou Rodrigo trabalhando num Corsa que não queria pegar. O rapaz era dedicado e habilidoso, mas Manuel percebeu que ele estava tentando resolver o problema de forma mais complicada que o necessário. Posso dar uma olhada, Rodrigo? Claro, seu Manuel. Estou quebrando a cabeça aqui há 2 horas. Manuel aproximou-se do carro, abriu o capô e simplesmente ficou ouvindo o motor tentar funcionar. Após alguns minutos, pediu uma chave de fenda e mexeu em algo que Rodrigo nem havia considerado. Tenta agora. O motor pegou na primeira tentativa, ronronando perfeitamente. Rodrigo ficou boquiaberto. Como o senhor soube? 40 anos de experiência, rapaz. Cada motor tem sua personalidade, seu jeitinho de falar com a gente. Só precisava ouvir o que ele estava tentando dizer. A partir daquele dia, uma parceria natural começou a se formar. Rodrigo cuidava dos serviços mais pesados e da parte comercial, enquanto Manuel diagnosticava problemas complexos e ensinava truques que só a experiência proporciona. A oficina, que antes atendia 3 ou 4 carros por dia, passou a receber o dobro de clientes, atraídos pela fama do velho sábio que resolvia qualquer problema de motor. Foi numa dessas manhãs movimentadas que chegou um cliente especial. Dr. Henrique Moreira, um advogado aposentado que colecionava carros antigos. Seu Opala 1979 estava com um problema que nenhuma oficina da região havia conseguido resolver. Já levei esse carro em 5 lugares diferentes. Dizem que precisa trocar o motor inteiro, mas eu tenho certeza que não é isso, explicou o Dr. Henrique. Manuel pediu para ligar o carro e ficou ouvindo atentamente. Depois de alguns minutos, pediu para desligar e abriu o capô. Doutor, o problema não é no motor. É na bomba de combustível, mas não é defeito. Alguém regulou ela errado. Deve ter sido numa revisão recente. Exato. Fiz revisão há 1 mês numa oficina em São Paulo. Mas como o senhor sabe disso? Experiência, doutor. E por que esse barulho específico é característico de regulagem inadequada da bomba? Em meia hora, Manuel resolveu um problema que havia custado centenas de reais em diagnósticos em outras oficinas. Dr. Henrique ficou tão impressionado que decidiu levar todos os seus carros antigos para a oficina de Rodrigo. Jovem, você tem um tesouro trabalhando aqui, disse ele para Rodrigo. Esse senhor conhece motores como ninguém que eu já vi. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
A fama de Manuel começou a se espalhar pela cidade. Clientes vinham de bairros distantes só para que ele diagnosticasse problemas em seus carros. Rodrigo via o movimento da oficina triplicar e decidiu fazer uma proposta que havia estado pensando há semanas. Seu Manuel, quero fazer uma proposta. Que tal se tornarmos sócios? Meio a meio em tudo. Manuel parou o que estava fazendo e olhou para Rodrigo com tristeza. Rapaz, isso é muita bondade sua, mas eu não mereço. Sou só um velho que não serve nem para os próprios filhos. Não fale assim, seu Manuel. O senhor tem um conhecimento que vale ouro. E mais que isso, tem um coração bom. Seus filhos é que não souberam valorizar o que tinham. Mas eu não tenho dinheiro para investir na sociedade. Seu Manuel, o senhor já investiu. Investiu conhecimento, experiência e trabalho. Isso vale mais que dinheiro. Naquela tarde, uma senhora de cabelos grisalhos entrou na oficina procurando por Manuel. Era Dona Zilda, uma vizinha de 68 anos, que morava no bairro há mais de 30 anos. Seu Manuel, o senhor é o Manuel Tavares que trabalhava na oficina do seu Antônio nos anos 90? Sou sim, dona. A senhora me conhece? Claro que conheço. O senhor salvou minha família em 1995. Meu marido havia ficado desempregado. Estávamos passando necessidade e nosso carro quebrou. Era a única forma que ele tinha de sair para procurar trabalho. O senhor consertou de graça e ainda me deu dinheiro para o combustível. Manuel ficou emocionado. Havia ajudado tanta gente ao longo da vida que nem se lembrava de todos os casos. Dona Zilda, isso foi há quase 30 anos. E eu nunca esqueci. Meu marido conseguiu emprego naquela semana e nossa vida mudou. Quando soube que o senhor estava aqui, precisava vir agradecer pessoalmente. A conversa chamou a atenção de outros clientes que estavam na oficina. Um deles, seu Benedito, também reconheceu Manuel. Espera aí, o senhor não é o Manuel que ajudou meu irmão em 2001? Ele teve um acidente com o caminhão na estrada e o senhor parou para ajudar, consertou o caminhão de madrugada sem cobrar nada? Seu irmão era o Valdomiro? Isso mesmo, ele nunca se esqueceu. Disse que se não fosse o senhor, teria perdido o emprego. Em poucos minutos, a oficina virou um ponto de encontro informal. Pessoas que haviam sido ajudadas por Manuel ao longo de décadas começaram a aparecer para cumprimentá-lo e contar suas histórias. Rodrigo assistia a tudo emocionado, entendendo cada vez mais o tipo de pessoa que havia acolhido. Seu Manuel, o senhor ajudou muita gente na vida, comentou Rodrigo quando ficaram sozinhos. Rapaz, quando a gente trabalha com honestidade e ajuda quando pode, essas coisas acontecem naturalmente. Nunca fiz pensando em retorno. E é por isso que o senhor merece ser ajudado agora. 2 semanas depois, quando Manuel já estava se sentindo parte da rotina da oficina e até sorrindo com mais frequência, uma surpresa desagradável o aguardava. Marcelo, seu filho caçula, apareceu na oficina com uma expressão séria no rosto. Pai, soube que o senhor está trabalhando aqui. Marcelo, que bom te ver, filho, disse Manuel, a voz carregada de esperança. Pai, o senhor não pode ficar aqui. Isso é constrangedor para nossa família. As pessoas vão pensar que abandonamos o senhor. Mas vocês abandonaram, disse Rodrigo, que não conseguiu se conter. Com licença, mas quem é você para se meter na nossa família? Rebateu Marcelo alterado. Sou alguém que trata seu pai com o respeito que ele merece. Manuel tentou acalmar a situação, mas Marcelo continuou. Pai, o senhor tem que voltar para casa. Conversamos em família e decidimos que o senhor pode ficar na minha casa, mas tem que parar com essa história de trabalhar em oficina. O senhor tem 75 anos. E daí que eu tenho 75 anos? Aqui eu me sinto útil, Marcelo. Pai, isso é ridículo. Um homem da sua idade trabalhando com graxa nas mãos? O que as pessoas vão pensar? Rodrigo percebeu que havia algo mais por trás da insistência de Marcelo. Nenhum dos filhos havia se importado com Manuel durante meses e agora de repente queriam que ele voltasse. Marcelo, posso fazer uma pergunta? Por que agora vocês querem que seu pai volte? Porque somos uma família e cuidamos uns dos outros, respondeu Marcelo, mas sem muita convicção. Engraçado, porque quando eu encontrei seu pai na estrada há um mês, ele estava sendo expulso da sua casa.
Olha aqui, rapaz. Não, você que olha aqui, interrompeu Rodrigo, perdendo a paciência. Seu pai é o homem mais honesto e trabalhador que eu já conheci. Enquanto vocês 5 estavam ocupados demais para notar que ele estava doente, eu estava cuidando dele. Enquanto vocês se envergonhavam dele, eu estava aprendendo com ele. Marcelo, disse Manuel, com voz firme, eu não vou voltar. Aqui eu sou respeitado, aqui eu sou útil. Pela primeira vez em meses eu me sinto vivo. Pai, o senhor vai se arrepender. E você, apontou para Rodrigo, está se aproveitando de um idoso. Isso vai dar problema. Após Marcelo sair, Manuel ficou pensativo. Conhecia seus filhos bem demais para não perceber que havia algo por trás daquela insistência súbita. Rodrigo, acho que eles descobriram sobre nossa sociedade e estão com medo que eu ganhe algum dinheiro. O senhor acha mesmo? Tenho certeza. Meus filhos sempre foram gananciosos. Quando venderam minha casa enquanto eu estava no hospital, disseram que era pelo meu bem, mas nunca vi um centavo do dinheiro. Eles venderam sua casa sem sua autorização. Venderam. Disseram que eu estava confuso por causa da idade e que não tinha condições de cuidar de uma casa sozinho. Rodrigo ficou indignado. Quanto mais conhecia a história de Manuel, mais revoltado ficava com a atitude dos filhos. 3 dias depois, a situação se complicou ainda mais. Os 5 filhos de Manuel apareceram juntos na oficina, acompanhados de um homem de terno que se apresentou como advogado da família. Senhor Manuel Tavares, disse o advogado, estou aqui representando seus filhos para notificá-lo de que eles estão entrando com uma ação de interdição. Interdição? Perguntou Rodrigo, sem entender. Isso significa que eles querem provar na justiça que o senhor Manuel não tem mais condições mentais de tomar suas próprias decisões, explicou o advogado. Manuel empalideceu. Interdição era a pior coisa que poderia acontecer com ele. Significava ser declarado incapaz, ficar sob a tutela dos filhos, não poder trabalhar, não poder tomar nenhuma decisão sobre a própria vida. Pai, disse Carlos, o filho mais velho, é para seu próprio bem. O senhor não tem mais idade para trabalhar ou tomar decisões importantes. Que decisões importantes? Perguntou Manuel, a voz tremendo. Como essa de se associar com um estranho, por exemplo, disse Roberto. O senhor pode estar sendo enganado. Enganado? Explodiu Rodrigo. Quem enganou seu pai foram vocês, vendendo a casa dele e deixando ele na rua. Isso não é da sua conta, retrucou Paulo. Claro que é da minha conta. Eu que encontrei ele abandonado na estrada como um cachorro. Lucia, a única filha, que havia ficado em silêncio até então, se manifestou. Pai, a gente sabe que esse rapaz está sendo gentil, mas pessoas se aproveitam de idosos. A gente só quer proteger o senhor. Proteger? Disse Manuel, com uma amargura que surpreendeu até ele mesmo. Onde vocês estavam quando eu precisava de proteção? Quando eu estava doente e nenhum de vocês percebeu? Quando eu estava dormindo em salas e sendo tratado como um estorvo? Pai, o senhor está exagerando, disse Marcelo. Exagerando? Vocês querem que eu conte para esse advogado como cada um de vocês me expulsou de casa? Como a nora do Roberto disse que eu estava fedendo a velho? Como a esposa do Carlos reclamou que eu comia demais? Como você, Marcelo, disse que minha tosse atrapalhava o sono da sua família? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. O advogado olhava para os filhos com uma expressão que não escondia o julgamento. Senhor Manuel, disse o advogado, seus filhos me contaram uma versão diferente dos fatos. É claro que contaram. Eles precisam se justificar de alguma forma. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Manuel teve uma crise de ansiedade que o deixou sem conseguir respirar direito. Rodrigo o levou ao pronto-socorro, onde descobriram que a pressão dele havia disparado por causa do estresse. Seu Manuel, não se preocupe, vamos encontrar uma forma de resolver isso, disse Rodrigo segurando a mão do idoso. Rapaz, você não entende. Se eles conseguirem me interditar, vou virar praticamente um prisioneiro. Vão decidir onde eu moro, como eu vivo, com quem eu posso falar.
Isso não vai acontecer. A gente vai lutar. Com que dinheiro, Rodrigo? Advogado é caro e eu não tenho nada. Na manhã seguinte, Rodrigo teve uma ideia. Procurou o Dr. Henrique, o advogado aposentado que havia se tornado cliente da oficina. Dr. Henrique, preciso da sua ajuda. Conhece algum advogado bom que possa ajudar o seu Manuel? Depois de ouvir toda a história, Dr. Henrique ficou indignado. Rodrigo, isso é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. Vou pessoalmente acompanhar esse caso e não quero ouvir falar em honorários. Doutor, não podemos aceitar. Claro que podem. Seu Manuel me economizou uma fortuna com esses carros antigos. É o mínimo que posso fazer. A notícia de que Manuel estava sendo processado pelos próprios filhos se espalhou rapidamente pela vizinhança. A reação da comunidade foi de revolta. Dona Zilda organizou um abaixo-assinado em defesa de Manuel, que em poucos dias reuniu mais de 200 assinaturas. Seu Manuel, disse Dona Zilda, todo mundo aqui conhece o senhor. Sabemos que tipo de pessoa o senhor é. Esses filhos ingratos não vão conseguir enganar ninguém. Durante os preparativos para a audiência, Dr. Henrique fez uma descoberta que mudaria completamente o rumo da história. Investigando a vida de Manuel, ele descobriu que o idoso havia registrado várias patentes de pequenas invenções relacionadas a motores ao longo de sua carreira. Seu Manuel, o senhor sabia que tem direito a receber royalties de 3 patentes que ainda estão válidas? Patentes? Que patentes? Essas aqui, disse Dr. Henrique mostrando os documentos. O senhor inventou alguns dispositivos para motores nos anos 80 e 90 e registrou as patentes. Elas ainda rendem dinheiro. Mas eu nunca recebi nada. É porque os pagamentos estão sendo feitos para uma conta em nome dos seus filhos. Eles se registraram como seus representantes legais há alguns anos, quando o senhor estava no hospital. Manuel ficou em choque. Seus filhos estavam recebendo dinheiro que era dele há anos, sem que ele soubesse. Quanto dinheiro estamos falando, doutor? Pelos cálculos preliminares, uns 15 mil reais por mês nos últimos 5 anos. Só de uma das patentes. 15 mil por mês? E eles nunca me disseram nada. Não só não disseram como usaram esse dinheiro para justificar que cuidavam do senhor financeiramente. Por isso eles ficaram tão incomodados quando souberam da sociedade com o Rodrigo. Tinham medo que o senhor descobrisse sobre as patentes. A revelação das patentes mudou completamente a dinâmica do caso. Dr. Henrique entrou com uma ação contra os filhos por apropriação indébita e falsidade ideológica, além de solicitar o cancelamento da interdição. Agora entendo por que eles querem me interditar, disse Manuel, ainda processando a informação. Se eu for declarado incapaz, eles continuam controlando meu dinheiro para sempre. Exato. Mas agora temos provas de que o senhor é perfeitamente capaz e que eles é que são desonestos. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Para surpresa de todos, o fórum ficou lotado. Toda a vizinhança de Manuel apareceu para apoiá-lo, incluindo dezenas de clientes que ele havia ajudado ao longo dos anos. Do lado dos filhos, apenas eles 5 e o advogado. A diferença era gritante. O juiz Dr. Armando Silva, um homem experiente de uns 60 anos, começou ouvindo os argumentos dos filhos. Meritíssimo, disse o advogado dos filhos. Nosso cliente, Sr. Manuel Tavares, está com 75 anos e tem demonstrado sinais de demência senil. Recentemente, ele decidiu se associar com um estranho em um negócio duvidoso, o que comprova sua incapacidade de discernimento. E que provas vocês têm dessa suposta demência? Perguntou o juiz. A idade avançada, a decisão irracional de trabalhar em uma oficina mecânica aos 75 anos e o fato de estar morando em condições precárias. Quando chegou a vez de Dr. Henrique falar, ele apresentou uma defesa que surpreendeu a todos. Meritíssimo. Meu cliente não apenas está plenamente capaz mental e fisicamente, como está sendo vítima de uma tentativa de golpe pelos próprios filhos. Dr. Henrique, então, apresentou os documentos das patentes e os extratos bancários, mostrando os pagamentos que os filhos vinham recebendo há anos. Os requerentes desta interdição não estão preocupados com o bem-estar do pai. Estão preocupados em manter o controle sobre o dinheiro que vem sendo desviado dele há 5 anos.
A revelação causou um burburinho no fórum. Os filhos empalideceram. Além disso, continuou o Dr. Henrique, gostaria de chamar algumas testemunhas para falar sobre a capacidade mental e a idoneidade do Sr. Manuel. Uma por uma, as pessoas que estavam na plateia foram chamadas para testemunhar. Dona Zilda contou como Manuel havia ajudado sua família. Seu Benedito falou sobre a ajuda ao irmão. Outros clientes relataram como ele resolvia problemas complexos em seus carros com uma precisão que demonstrava plena capacidade mental. Meritíssimo, disse um dos clientes. O Sr. Manuel diagnosticou um problema no meu carro que 3 oficinas não conseguiram resolver. Isso é de alguém com demência? Rodrigo também foi chamado para depor. Senhor Rodrigo, perguntou o juiz, como o senhor avalia a capacidade mental do Sr. Manuel? Doutor, o Sr. Manuel tem uma memória melhor que a minha. Ele se lembra de detalhes de carros que consertou há 20 anos. Ensina coisas sobre mecânica que eu jamais aprenderia sozinho. E, além disso, é a pessoa mais íntegra que eu já conheci. E sobre as condições de moradia dele? Ele mora comigo por escolha, não por necessidade. Inclusive, ofereci sociedade na oficina porque reconheço o valor do trabalho dele. Nossa receita triplicou desde que ele chegou. Quando chegou a vez dos filhos serem interrogados, a situação ficou constrangedora. Senhor Carlos, perguntou o Dr. Henrique, o senhor sabia que seu pai era detentor de patentes que geram renda mensal? Sim, sabíamos. E por que nunca informaram isso a ele? Achamos que ele não precisava se preocupar com essas questões. Entendo. E o dinheiro dessas patentes, onde estava sendo aplicado? Nós administrávamos para o bem dele. Para o bem dele? Sendo que ele estava praticamente na rua doente, sem dinheiro nem para remédios? O silêncio de Carlos foi eloquente. Senhor Marcelo, continuou o Dr. Henrique, o senhor disse que seu pai não podia mais morar na sua casa porque a tosse dele incomodava. O senhor sabia que essa tosse era sintoma de um problema cardíaco? Não, eu não sabia. Não se importou em perguntar ou levar ao médico? Eu achei que era gripe. Uma gripe que durava meses e o senhor não achou estranho? A cada pergunta, ficava mais claro que os filhos haviam negligenciado completamente o pai enquanto se beneficiavam do dinheiro dele. O juiz então chamou Manuel para depor. Senhor Manuel, o senhor se considera capaz de tomar suas próprias decisões? Sim, doutor. Sempre fui uma pessoa independente. Trabalhei a vida toda, criei 5 filhos sozinho. Sempre cuidei das minhas coisas. E sobre a decisão de se associar ao senhor Rodrigo, como chegou a essa conclusão? Doutor, o Rodrigo me encontrou abandonado na estrada. Me ofereceu um teto, cuidou da minha saúde, me deu oportunidade de trabalhar e me sentir útil novamente. Quando ele ofereceu sociedade, eu sabia que era porque reconhecia meu valor, não por pena. E sobre seus filhos? Manuel respirou fundo antes de responder. Doutor, eu amo meus filhos. Sempre vou amar. Mas eles me trataram como um fardo, como um estorvo. Nenhum deles se importou com minha saúde, meu bem-estar, minha dignidade. E agora, descobrir que eles estavam ganhando dinheiro com meu trabalho enquanto me deixavam passar necessidade. A voz de Manuel embargou, e ele precisou de alguns segundos para continuar. Doutor, eu só quero viver meus últimos anos com dignidade, trabalhando se eu tiver condições, sendo respeitado por quem eu sou. E isso eu encontrei com o Rodrigo, não com meus próprios filhos. O juiz fez algumas anotações e então proferiu sua decisão. Diante das provas apresentadas, fica claro que o senhor Manuel Tavares está em pleno gozo de suas faculdades mentais. As decisões que ele tomou nos últimos meses demonstram lucidez, bom senso e capacidade de discernimento. O pedido de interdição é negado. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo fórum. Além disso, continuou o juiz, determino que seja instaurada investigação sobre o uso indevido dos recursos provenientes das patentes do senhor Manuel. Os valores recebidos indevidamente deverão ser restituídos com correção monetária e juros. Ao sair do fórum, Manuel foi cercado por dezenas de pessoas que o cumprimentavam e demonstravam carinho. Era como se toda a comunidade
tivesse adotado aquele senhor gentil que sempre ajudou os outros. Os filhos, por outro lado, saíram cabisbaixos, evitando os olhares das pessoas. Pai, disse Lucia, tentando se aproximar. Podemos conversar? Agora vocês querem conversar? Respondeu Manuel, mas sem raiva, apenas com tristeza. Pai, a gente errou. A gente errou muito. Lucia, vocês não erraram. Vocês escolheram. Escolheram o dinheiro ao invés do pai de vocês. Não foi assim, pai. Foi exatamente assim, minha filha. E agora vão ter que conviver com essa escolha. De volta à oficina, Rodrigo organizou uma pequena festa para comemorar a vitória. Vários vizinhos apareceram com quitutes e refrigerantes, transformando a oficina em um ponto de encontro alegre. Seu Manuel, disse Dona Zilda, o senhor merece toda essa alegria e muito mais. Dona Zilda, vocês todos são minha família agora. Uma família que eu escolhi e que me escolheu. Naquela noite, quando ficaram sozinhos, Rodrigo e Manuel conversaram sobre o futuro. Seu Manuel, com o dinheiro das patentes que o senhor vai receber, podemos expandir a oficina, contratar mais gente. Rodrigo, esse dinheiro eu vou dividir meio a meio com você. Não precisa, seu Manuel, esse dinheiro é seu. Rapaz, você me salvou quando eu não tinha mais esperança. Me deu um teto, cuidou da minha saúde, me defendeu dos meus próprios filhos. Esse dinheiro nosso nós vamos usar para crescer juntos. Sabe de uma coisa, seu Manuel? Eu sempre quis ter um pai, e o senhor sempre mereceu ter um filho que o valorize. Que tal se a gente oficializasse isso? Como assim? Adoção afetiva. O senhor me adota como filho e eu o adoto como pai. Formalmente, legalmente, para sempre. Manuel começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Rodrigo, você tem certeza? Eu sou um velho de 75 anos. E eu sou um órfão de 35 anos que sempre sonhou em ter um pai como o senhor. 3 meses depois, o processo de adoção afetiva foi concluído. Rodrigo Santana passou a se chamar Rodrigo Santana Tavares, e Manuel finalmente tinha um filho que o amava de verdade. A oficina cresceu tanto que eles precisaram alugar o galpão ao lado. Contrataram 2 funcionários e se especializaram em carros antigos, atraindo clientes de toda a região. O nome da oficina mudou para Tavares & Filho, especialistas em motores clássicos. Um dia, Carlos apareceu na oficina. Ele havia perdido o emprego e estava passando por dificuldades financeiras. Pai, eu queria pedir desculpas e queria perguntar se o senhor não precisa de alguém para trabalhar aqui. Manuel olhou para o filho mais velho, aquele que havia sido o primeiro a rejeitá-lo. Carlos, eu te perdoo. Sempre vou perdoar meus filhos. Mas confiança. Isso vai demorar muito para voltar. Eu entendo, pai. Eu só queria uma oportunidade de mostrar que mudei. Rodrigo, disse Manuel, o que você acha? Seu Manuel, a decisão é sua. Mas se for para dar uma chance, que seja com regras claras. Carlos, você pode trabalhar aqui como funcionário. Não como família, não como sócio, como funcionário. Se você provar que mudou mesmo, com o tempo a gente conversa. Carlos aceitou as condições e começou a trabalhar na oficina, fazendo serviços básicos. Era humilhante para um engenheiro, mas ele precisava do emprego e queria tentar reconquistar o respeito do pai. Roberto também tentou se aproximar alguns meses depois, quando soube que a oficina estava prosperando. Mas seu pedido foi negado. Roberto, você foi o mais cruel comigo. Disse que eu estava fedendo a velho. Essa ferida não cicatriza facilmente. Paulo e Marcelo nem tentaram se reaproximar. Sabiam que haviam perdido o pai para sempre. Lucia foi a única que conseguiu manter algum contato com Manuel. Ela realmente parecia arrependida e fez questão de trazer os netos para conhecer o avô. Manuel ficou emocionado ao conhecer os 2 meninos, mas deixou claro que as visitas seriam esporádicas e sempre acompanhadas por Rodrigo. Lucia, seus filhos são lindos, mas eu não quero criar expectativas nem vínculos muito fortes. Vocês já me machucaram uma vez. Eu entendo, pai. Só quero que eles conheçam o avô e vejam que tipo de homem bom o senhor é. No primeiro aniversário da adoção afetiva, a comunidade organizou uma festa na oficina.
Mais de 100 pessoas apareceram para comemorar a união daquelas duas pessoas que se encontraram quando mais precisavam. Seu Manuel, disse o pároco da igreja local, o senhor e o Rodrigo são um exemplo de que família não é só sangue. É amor, respeito, cuidado. Padre, aprendi que família é quem está ao nosso lado nos momentos difíceis, não quem aparece só nos momentos fáceis. Durante a festa, Dr. Henrique fez um discurso emocionante. Eu acompanhei esse caso como advogado, mas aprendi como pessoa. Manuel e Rodrigo nos ensinam que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para encontrar ou ser uma família. Rodrigo também falou para os convidados. Pessoal, quando eu encontrei o seu Manuel na estrada, achei que estava ajudando ele. Mas quem me ajudou foi ele. Me ensinou o que é dignidade, o que é perdão, o que é família de verdade. E me ensinou, continuou, que pai não é quem gera, pai é quem cria, quem cuida, quem ama. Seu Manuel me deu o que eu sempre quis, um pai. E eu dei a ele o que ele sempre mereceu, um filho que o valoriza. A oficina se tornou mais que um negócio. Virou um ponto de encontro da comunidade, onde pessoas com problemas vinham buscar não apenas conserto para seus carros, mas também uma palavra amiga de Manuel. Seu Manuel tem um dom, disse Dona Zilda para Rodrigo. Ele conserta carros, mas também conserta corações. Carlos conseguiu provar sua mudança ao longo dos meses. Trabalhava duro, respeitava as regras, e aos poucos foi reconquistando a confiança do pai. Não voltou a ser filho no sentido pleno, mas estabeleceu uma relação respeitosa de trabalho que satisfazia ambos. Pai, disse Carlos um dia, eu sei que perdi o direito de ser seu filho, mas obrigado por me dar a chance de ser seu funcionário. Carlos, você sempre será meu filho. Mas filho é quem age como filho, não quem só leva o nome. No segundo aniversário da oficina, Manuel completou 77 anos. Sua saúde estava estável, controlada com os remédios que agora podia comprar sem problemas. Rodrigo organizou uma festa surpresa que reuniu ainda mais gente que no ano anterior. Pai, disse Rodrigo, que agora chamava Manuel de pai naturalmente. O senhor quer fazer um discurso? Manuel se levantou, olhou para todas aquelas pessoas que se tornaram sua família escolhida e começou a falar com a voz emocionada. Amigos, há 2 anos eu estava perdido na estrada, abandonado pelos próprios filhos, doente, sem esperança. Hoje estou aqui, cercado de pessoas que me amam, com um filho que me orgulha, trabalhando no que gosto, contribuindo para a comunidade. Ele parou para se recompor antes de continuar. Aprendi que a vida pode recomeçar a qualquer idade. Aprendi que família é quem escolhemos para estar ao nosso lado. Aprendi que vale mais a pena ser amado por poucos que nos valorizam do que ser tolerado por muitos que nos veem como fardo. E aprendi, disse olhando para Rodrigo, que às vezes Deus coloca anjos na nossa vida disfarçados de pessoas comuns. O Rodrigo foi meu anjo, mas eu descobri que eu também fui anjo dele. A plateia aplaudiu emocionada. Muitas pessoas choravam abertamente. Por isso, continuou Manuel, quero dizer para vocês, nunca desistam. Nunca achem que é tarde demais para serem felizes. Nunca achem que não merecem amor. Todos nós merecemos uma segunda chance. Todos nós merecemos ser valorizados. E quando encontrarem alguém que precisa de ajuda, ajudem. Porque ajudar os outros é a forma mais bonita de agradecer por termos sido ajudados. Rodrigo se aproximou do pai e os dois se abraçaram, enquanto toda a comunidade aplaudia de pé. Pai, sussurrou Rodrigo, obrigado por ter me ensinado o que é ser família. Filho, respondeu Manuel, obrigado por ter me mostrado que eu ainda tinha muito amor para dar e receber. A oficina Tavares em Filho se tornou referência não apenas em mecânica, mas em humanidade. História de superação que inspirava outras pessoas a não desistir. História de amor que provava que família vai muito além de laços sanguíneos. E todas as manhãs, quando Manuel e Rodrigo abriam a oficina juntos, eles sabiam que haviam encontrado muito mais que uma parceria comercial. Haviam encontrado o que sempre procuraram. Uma família verdadeira, baseada no amor, no respeito e na escolha mútua de estarem juntos.
Anos depois, quando pessoas perguntavam a Manuel sobre seus 5 filhos biológicos, ele sorria e respondia: "Eu tenho um filho, o Rodrigo. Os outros 5 foram apenas pessoas que passei na vida, que me ensinaram o valor de quem realmente me ama." E quando perguntavam a Rodrigo se não sentia falta de ter conhecido seus pais biológicos, ele respondia: "Eu conheci meu pai. Seu Manuel me ensinou tudo que um pai deve ensinar: honestidade, trabalho, perdão e, principalmente, como amar incondicionalmente." Fim da história. Agora me conte o que achou dessa história de superação e de onde você está nos assistindo. Se você tem alguma experiência similar para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Acredita que Manuel tomou a decisão certa ao escolher sua nova família? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.